A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. Deus estava falando, irmão, sobre juízo. Que Ele vai aplicar o juízo dEle. E o juízo dEle, irmão, é severo. E tem pessoas, irmãos, que elas vão passar por um processo muito difícil. Não é da sua maneira, a maneira que você está imaginando. Será além do que você imagina. Deus já deu várias oportunidades, irmão. Deus não gosta, irmão, de aplicar o juízo dele, porque é severo demais, irmãos. É por isso, irmão, que muitas das vezes demora tempo, até anos. E quando Deus chega, irmão, tem pessoas que não suportam o juízo dele. São muitas lágrimas, irmão, derramadas. Deus desce a cova, Deus permite que Satanás venha brincar, tocar, irmão, nessa pessoa, para que essa pessoa pague exatamente o que fez na sua vida e na vida de outras pessoas. Às vezes você olha e vê alguém pagando, irmão, um preço muito alto. Porque pessoas maldosas, irmão, pessoas demoníacas, ela não toca só na sua vida. Quantas famílias essa pessoa já não destruiu? Quantas pessoas essa pessoa já não jogou no quadro de depressão? Quanta covardia, quantas famílias essas pessoas não já colocou para chorar? Essas pessoas, irmão, maldosa, terrível, não se esqueça que elas já trabalharam ou trabalham ainda. E onde que essas pessoas passam, elas causam caos na vida dos outros. Então, tudo será contabilizado. Deus vai fazendo justiça na vida dessa pessoa e essa pessoa não para. A vida dessa pessoa não dá certo, essa pessoa não tem paz. Mas tem uma hora, irmão, que Deus aplica o juízo dele. Vai avisando através de justiça. A justiça de Deus, irmão, às vezes é branda, a pessoa consegue suportar. Mas o juízo de Deus não, irmão. É totalmente diferente. Quando Deus chega, irmão, para aplicar o juízo dele, ele fala, ó, basta, chega. É para a pessoa cair e nunca mais se levantar. É para, sabe, os demônios devastar, fazer a festa, tirar tudo que a pessoa tem, para a pessoa nunca mais, irmão, se levantar na vida. É para a pessoa ir para uma cama, irmão, ficar enferma pro resto da sua vida. Perder a saúde, entrar em um quadro depressivo e nunca mais sair. É para a pessoa ficar atormentada, irmão. Então, irmão, é severo. E como Deus não desce logo a cova logo. Ou deixa a pessoa na cama, ali, para ver que se a pessoa tem algum tipo, sabe, de despertar. E pelo menos, irmão, a alma dessa pessoa venha a ser salva. Mas Deus pede para te dizer, não interfira. Talvez você fale, irmã, o que essa pessoa me fez, jamais eu iria interferir no juízo de Deus. Irmã, muitas das vezes o juízo de Deus vem para uma pessoa que é sangue do seu sangue, é da sua família. Muitas das vezes é uma pessoa, né, que você vai pedir para Deus parar, para Deus curar, para Deus não descer a sepultura, e Deus manda te falar, eu não terei misericórdia. Eu farei exatamente o que eu falei. Tem pessoas que sabem que Deus já mostrou o que vai acontecer com alguém. Tem pessoas aí que sonham, que Deus mostra. Através da palavra, Deus já tem te avisado o que vai acontecer. E você, às vezes, não está nem acreditando mais o que vai acontecer com essa pessoa. Mas, irmão, é fração de segundo para que o juízo de Deus desça. Não pense que essa pessoa está vivendo bem, não, irmão. Essas pessoas que são, irmão, maldosa, maliciosa, irmãos, essas pessoas vivem em tormento, não tem paz. Por isso que essas pessoas ficam infernizando a vida dos outros, porque
elas não têm paz, irmão. Já é uma grande injustiça viver a vida dessas pessoas. Você pensa, essas pessoas aí, irmão, vivem uma vida de ilusão. E hoje em dia, irmão, engana muito, é fotos, é sorriso, é postagem de pessoa, frases bonitas, e você pensa que a pessoa está bem. Você não sabe o que está acontecendo nessas viagens, dessas pessoas que essa pessoa está fazendo, irmão. O tormento que essa pessoa passa, o sofrimento, os pesadelos, o medo até de dormir, irmão. Tem pessoas que têm até medo, irmão. Não dormem nem com luz apagada de tanto medo, de tão atormentadas que essas pessoas são. E você pensa que essas pessoas não pagam. Pagam sim, irmão. Mas tem uma hora que o juízo de Deus é aplicado. Aí a pessoa não tem como esconder, irmão. Não tem como esconder. Não tem como esconder o juízo de Deus. Irmãos, e tem pessoas que vai tentar te envolver. Você já avisou para essa pessoa, e aí essa pessoa, se você tentar se envolver, principalmente, irmão, com parente, aí ele vai colocar a culpa em você ainda. Você vai passar ali juntamente com essa pessoa. Vai te envolver, vai falar que a culpa é sua, vai te envolver na história, é muito complicado. Se Deus pedir para você não interferir, tem momentos, irmão, que devemos afastar. Deus vai te mostrar de longe. Agora, quando chegar o tempo que Deus fala, ó, a pessoa já colheu tudo que tinha que colher. Agora sim, agora ela vai descer a sepultura, ou sei lá, vai ficar aí, né? Mas vai ficar pensando, vai ficar com sequelas pro resto da vida. Aí sim, se a pessoa te chamar e Deus te liberar, você vai lá, né? E libera a pessoa. Mas, irmão, você tem que ouvir a voz de Deus. Se você interferir antes, essa pessoa vai te colocar num quadro complicado aí. Vai te envolver em uma história. Porque as pessoas, irmão, como estão pagando, a pessoa não quer pagar sozinha, não, irmão. Quer envolver alguém. E vai colocar você aí como culpado da história. Como culpada da história. Tô sofrendo por causa de fulano. Ainda inverte. A pessoa é tão mau caráter, irmão, que inverte a situação e coloca a culpa em você. Então, para não sobrar nada para você, fique de fora disso. Deixa Deus. Deixa a pessoa falar que você não tem empatia pela pessoa, que você não tem misericórdia, que você é uma pessoa fria, né? A pessoa vai tentar colocar culpa em você. Irmãos, você sabe o que você passou. Então, a pessoa muitas vezes quer ganhar na culpa. Mas deixa isso para lá. O importante é saber o que você passou. Então, irmão, a palavra de hoje fica aqui em 1 Reis, capítulo 14, só o verso 12 que diz assim: Tu, pois, levanta-te e vai para a sua casa. Entrando teus pés na cidade, o menino morrerá. Irmão, aqui era uma mãe que era casada com o rei Jeroboão. E esse aqui que fala é o profeta Aías. Esse profeta, irmão, já estava praticamente cego, velho, largado, abandonado, ninguém queria saber. Mas era a boca de Deus, era servo de Deus. Ele, irmão, que foi que ungiu a Jeroboão, entendeu? Ungiu ele a rei, ajudou ele, mas só que esse rei, irmão, só fazia o que era mal aos olhos de Deus. E Deus, irmão, sempre avisando a Jeroboão para se consertar através dos profetas. E ele nunca quis o conserto. Esse tipo de pessoas, irmãos, ela não teme nem a Deus. Tem pessoas, irmão, que são malignas, de terno e gravata, de coque na cabeça, de saião, no púlpito, entendeu?
são pastores, são pastoras, são missionárias. Geralmente essas pessoas querem os cargos elevados, entendeu? Principalmente essas pessoas aí que adoram aparecer, entendeu? Gosta de destaque, gosta de ser adorados. Então elas sempre vão escolher. Então essas pessoas, irmãos, estão em todos os lugares. São pessoas, irmãos, que controlam a vida dos outros, manipulam a vida dos outros. Essas pessoas, irmãos, falam da Bíblia, mas elas não, no fundo, elas se acham maior que Deus. Igual a Lúcifer mesmo, igual a Satanás. Satanás estava lá no céu, irmão, e ele se achava melhor que Deus, não tinha respeito nenhum. Foi o próprio Deus que criou ele, um ser de luz. O orgulho dele era tão grande, irmão, que ele se achava melhor do que Deus, não tinha respeito nenhum. E essas pessoas muitas vezes estão lá dentro da igreja, irmão, não confiam em pessoas que tem cargo, as pessoas se iludem com o negócio de dons, entendeu? Com profecias, com negócio, com isso, com aquilo. Irmão, às vezes vem de Satanás e você não sabe. Muitas vezes a pessoa usa a palavra de Deus, mas as atitudes dela são contrárias, irmão. São para manipular a sua vida, controlar a sua vida, entendeu? E ter domínio sobre a sua vida. Essas pessoas gostam de controlar você. Fica um mês sem dar seu dízimo para você ver só. Precise como essa pessoa vai desfazer de você. Vá para outra igreja. Essas pessoas são dominadoras, acham que são dona e dono seu. É uma massa de manobra. Nem todos os líderes, irmãos, mas a maioria aí, irmão, são pessoas manipuladoras, que acham que a ovelha não pertence a Jesus, não, pertence a ele. Tem a síndrome de Satanás. Se você faltar ao culto, estiver chovendo, pronto, você já está perdido, Irmão, nada disso. É um controle muito grande. O templo somos nós. O templo do Espírito Santo somos nós, irmão. Você não pode viajar, se você viajar está em pecado. Se você faltar uma reunião, é uma massa de manobra terrível. Quem já viveu e quem vive sabe. Não são todos os líderes, irmãos. Temos que observar essas pessoas. Que tem de pessoas manipuladoras que nunca se converteram, irmão. Estão ali por ganância. Não para que você seja livre. O verdadeiro amor, irmão, é a liberdade. Quando sua alma é livre, não cativa. Essas pessoas querem que você sejam cativas. Acha que você pertence a ela. Não, você pertence a Deus. Você não vai morrer, você não vai para o inferno porque você não está em pecado porque faltou. Você não, porque você viajar e ficar fora, você não vai estar em pecado. Então, essas pessoas sempre estão colocando culpa, deixando você culpada, são pessoas que são manipuladoras. E tá assim, irmão, as igrejas em todos os lugares. Pessoas, irmão, até eu falo, né, irmão, porque essas pessoas não querem controlar também os seus boletos, né? Não querem, quer controlar a sua vida, os seus filhos, para onde seu filho vai, com quem namora, com quem você se relaciona, quer saber sua vida toda, sua vida íntima, quer saber tudo, para sair espalhando, para ter controle sobre a sua vida. Aonde a manipulação não tem espírito, irmão, de liberdade. Deus nos chamou, irmão, para ser liberto, não ser aprisionados. Não. O Evangelho nos liberta, irmão. Nos liberta. Não nos mantém cativo de ninguém. Eu não sei porque eu entrei nessa parte, entendeu? Mas Deus sabe todas as coisas. Jeroboão aqui, irmão, ele não temia Deus. Talvez fosse um religioso, mas ele servia a outros deuses. Sempre estava, né, pecando. Essas pessoas não temem a Deus, essa é a verdade. Irmão. Mas chega, irmão, um dia da cobrança de Deus.
chega o dia, irmão, do juízo de Deus. Deus pediu para vários profetas avisar a Jeroboão. Mas Jeroboão era tão orgulhoso, porque essas pessoas são orgulhosas, irmãos, que não queria aceitar. Não quis mudança. Aí Deus chega o quê? Com o juízo dele. E o filho dele fica doente, e doente para a morte. Sabe o que ele faz? Lembra do profeta, que estava velho, doente, largado, solitário, que ele nunca cuidou. Foi o homem que ajudou ele a chegar no reinado. Mas quando ele chegou no reinado, abandonou. Essas pessoas fazem isso, irmão. Te fazem de degrau. Quando melhoram, te largam. São pessoas ingratas. Por mais que você faça por essa pessoa, são pessoas ingratas. Esqueceu o profeta Aías de lado. Mas quando veio o juízo e o filho dele estava para a morte, ele pede para a mulher dele se disfarçar, colocar uma roupa ali comum, levar presentes para o profeta, para enganar o profeta, para comover o coração do profeta. Para quê? Para tirar ele da prova. Tem pessoas, irmão, que não se arrependem. Vai querer se aproximar de você. Vão fazer uma cena aí para que seu coração venha se comover. Para que você tire ela da prova. Para que você venha ali, entendeu? Interfira no processo de Deus. Mas se você interferir, irmão, tem pessoas que nunca vão aprender. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que têm que aprender na dor. Essa pessoa tem que saber o que fez você passar. E o que fez também, que outras pessoas também. A destruição, essas pessoas sabem. As pessoas não são doentes, não, irmão. Isso não é doença, não, tá? Essas pessoas sabem exatamente o que elas fazem com os outros. Você sabia? Elas sabem a maldade que ela faz. E elas não se arrependem. E quando elas caem em depressão, irmão, não é porque ela está doente, está em cima de uma cama em depressão, por causa da maldade que fez os outros, não. Está com pena de si mesmo, por causa da cobrança. Muitas das vezes por as pessoas se afastarem dela. Saber quem ela realmente. O medo dessas pessoas, irmão, é que as pessoas venham descobrir quem elas são verdadeiramente. E quando as pessoas começam, irmão, ninguém consegue enganar pelo resto da vida. Tem pessoas que vão olhar e quando começar a ver quem é a pessoa, vai começar... Porque não tem ninguém bobo, não, irmão. As pessoas podem até ser enganadas por certo tempo, mas até uma hora que a pessoa vai ver quem realmente a pessoa é e vai se afastar. E no caso aqui, irmão, o Jeroboão pediu para a mulher se disfarçar, levar presente para o profeta. Mas Deus tinha avisado para ele. Está vindo aí a mulher de Jeroboão, disfarçada, mesmo ele estando com pouca visão, irmão, Deus já tinha avisado. E Deus está te avisando. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você, querendo te envolver, querendo que você venha interferir, que você venha orar, que venha tirar ela daquela prova, do juízo de Deus. E não é para você ir, a não ser que chegue um tempo que Deus mande você ir, que você sinta paz no seu coração. E ela vai, irmão. Quando chega lá na porta, sabe o que ele fala? Entra, mulher de Jeroboão. E ela ali, né, querendo amolecer o coração do profeta. Queria dar presente para ele. Disfarçada. Tem gente que vai vir disfarçada de bondade, cabecinha baixa, boquinha de algodão. Essas pessoas sabem enganar, irmão. Te mostrar uma certa mudança, para você que sinta pena dessa pessoa, irmãos. Não caia nessa. Não caia nessa que você vai passar
Essa pessoa, tem pessoas, irmão, que quando está à beira do abismo, você vai lá dar a mão para ela. É fácil você levantar ela e ela te jogar, irmãos. É assim que essas pessoas fazem. E Deus sabe o coração de cada um. E quando ali, irmão, ele não sente pena não, irmão. Talvez o coração dele estava assim. Mas ele falou exatamente aquilo que Deus mandou dizer para ela. Que a casa de Jeroboão não ficaria de pé. Seria exterminado toda a descendência dele, irmão, de Jeroboão. E ao entrar na cidade, o filho dela que estava doente morreria. Ao pisar no portão da cidade. Antes mesmo dela, ela não ia nem conseguir ver o filho dela com vida. Ele poderia orar, irmãos, pela saúde do filho podia se compadecer. Quem não iria, irmão, se compadecer com o caso de uma criança? É perigoso demais, irmãos. É perigoso demais. Cuidado com batalhas que você entra. Nem todas as batalhas, irmão. Tem pessoas aí orando, irmão, por pessoas que Deus não quer, irmãos. Deus levou, distanciou, porque Deus, ele quer trabalhar na vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa se afastou de você, foi embora, te traiu, foi embora. Deixa Deus trabalhar, irmão, na vida dessa pessoa. Às vezes Deus quer aplicar o juízo e muitas das vezes você não deixa. Você vai lá e busca. Não deixa Deus trabalhar sobre a vida de alguém, irmãos. É sério demais. Mas ele não orou, irmãos. Ele só falou aquilo que Deus mandou falar. Não é sua responsabilidade, irmão. Tem pessoas aí que vai tentar responsabilizar você pelo juízo que chegou na vida dela. Ah, é por causa de fulano. Não, irmão. Essas pessoas sempre estão tentando culpar alguém. Não se sinta culpada pelo juízo. É a colheita dessa pessoa. É a colheita dessa pessoa. E ela teve que sair dali, irmão, sem a bênção. Porque Deus não permitiu que aquele profeta viesse orar. Orar para aquele garoto. Mesmo que criança, irmão. Deus não permitiu. Tem pessoas aí que vão descer a sepultura. Mas antes de Deus, como eu falei ontem, Deus descer essa pessoa à sepultura, essa pessoa vai mandar te chamar. Você vai liberar perdão. Não é para lá você fazer um reboliço lá, não. Começar a orar pela pessoa para reverter a situação da pessoa, não. Deixa Deus fazer do jeito dele. E se alguém estiver doente, ela vai continuar doente. Se a pessoa estiver na escassez, vai continuar na escassez. É sério demais, irmãos. Você se meter aonde Deus está fazendo justiça. Eu era de uma... O culto era na casa da pastora, entendeu? Tinha um varandão lá e eu ajudava ela, essa pastora. Aprendi muito com ela. E uma família, irmão, que família era aquela? Entendeu? Só praticava, só ia à igreja. Irmãos. E sempre estava acontecendo algo naquela família, irmão. Era neto que caía de moto sempre. O espírito da morte sempre estava rondando aquela família, através de acidente. Irmão, a enfermidade. A família uma bagunça toda. Sabe, uma bagunça, sabe? Aquela família bagunçada, sempre está acontecendo alguma coisa. E a mãe morre ou não morre, a ponto de infartar. E ela ia para a igreja ali. E a pastora sempre travando guerras daquela família. E a pastora falou, pô, tô sentindo uma coisa, eu vou orar. Aí um dia ela falou para mim, Rose, até eu tô passando uma luta, tô passando um vento. É um levante na minha casa. Sabe por quê?
Porque Deus falou no meu coração que essa família está colhendo. E eu estou interferindo, orando, colocando as mãos, batalhando, jejuando, orando por essa família. E a mãe vinha desesperada, irmão. Tudo que era carga daquela mulher, a pastora, né? A pastora boazinha, sabe? A pastora boa, pastora de oração, irmão. Uma pastora compromissada. Tem pessoas, irmão, que você coloca os olhos. Não tem dúvida, irmão, que a pessoa é de Deus. Pode ter seus defeitos, irmão, mas você coloca os seus olhos. Você sabe que a pessoa tem uma vida com Deus, que foi separada por Deus. Essa pastora, irmão, como ela começava a cantar, demônios se manifestavam na reunião. A mulher tem uma unção na voz muito grande. Porque ela tinha vida com Deus, irmãos. Não tinha uma vida bagunçada. Só não pregava. Cuidado com esses líderes aí, que só usa a palavra de Deus, irmãos. Você sabe quem é de Deus, quem não é. Quem tem intimidade, quem tem renúncia, irmãos. Independente de igreja, tem uma vida com Deus, irmãos. E sabe que ela começou a orar? Toda vez que a mulher vinha desesperada, aquela mãe, falando um monte de coisa. Irmão, era só bordoada. Aquela família só vivia na bordoada de Satanás. Toda semana, irmão, era uma enxurrada de problema. Gente, acontecia tanta coisa. Eu falei, gente, como pode acontecer tanta coisa em uma família? E às vezes ela ficava de cama, irmã, mandava chamar a pastora. A pastora falou, eu não vou não. Toda vez que eu vou orar para essa mulher, se levanta a minha casa contra mim. Eu passo um vento que eu não aguento nem levantar da minha cama. E a pastora começou a orar, sabe o quê? Deus, faça a tua vontade na vida dela. Começou a orar assim, irmãos. Não pediu para retirar nada. Cuidado, para você não interferir aonde a mão de Deus está. Não peça para Deus fazer o que... Deixa Deus fazer, irmãos. Pede a Deus para quando alguém estiver passando, sabedoria, para você não colocar suas mãos. Se você colocar suas mãos, vai sobrar para sua família, vai sobrar para você. Você não é melhor do que Deus. Você não é mais misericordioso e misericordiosa do que Deus. Ainda que seja seu filho e sua filha, deixa passar. Não fica orando aí, jejuando, subindo ao monte, pagando preço, para que Deus venha tirar a mão dele. Deus não vai tirar não, irmão. Se for para ser criança, se for para ser jovem, se for para Deus tocar nessa família, se Deus quiser deixar no leito, se Deus permitir que Satanás deixe alguém aí louco, ele não deixou Nabucodonosor, irmão? Não deixou Saul aí perturbado? Que um espírito maligno da parte de Deus, um espírito, viesse atormentar Saul. Saul era atormentado. Deixa Deus fazer da forma dele. E mais uma vez Deus pede para te dizer, não se sinta culpada e nem culpada. Não é você, é a mão dele. Quando essa pessoa começar a apagar, irmão, é a mão de Deus. Mesmo que essa pessoa queira culpar você, ou queira colocar outras pessoas para te culpar, dizendo que você é frio, se você é fria, que você não é misericórdia. Geralmente é a família, irmão, cheia de mimimi. Fala que você é sem misericórdia, que você se afastou, essa pessoa está sofrendo por causa de você. Feche seus ouvidos. Porque é Deus que vai tocar, e Deus vai tocar severamente. Não tenha culpa de nada, irmão, eu não tenho culpa de nada.
Eu sei. Porque Deus já me mostrou o que a pessoa vai passar. E eu sei que eu não posso interferir, irmãos. Não posso. Eu não posso colocar minhas mãos. Eu só posso ir quando Deus liberar. Para mim, né? Para perdoar essa pessoa. Perdoar não, liberar o perdão. Eu já perdoei. Não tenho mágoa. Ou se a pessoa for para a eternidade, a pessoa vai em paz, eu fico sem culpa nenhuma, fiz a minha parte. Mas interferir, não interfere não, tá, irmãos? Não interfere de impor sua mão, jejuar, orar, pedir oração para os outros. Não faça isso não. Senão você vai pagar um preço muito grande dentro da sua casa. E na sua saúde também. Faça isso não. Deus pode tirar a espada que está cravada em alguém, a espada dele da justiça, e pode colocar em você. Aí você vai passar juntamente com outra pessoa. Você vai passar juntamente. Você vai pegar vento que não é seu. Cuidado. Em orar pelos outros, em pegar processo. Orar é uma coisa, agora você pegar a luta dos outros. Tem pessoa que pega. E a pessoa vai passando um vento danado. Por causa de desobediência, por causa de maldade que fizeram na vida dos outros. Uma coisa é você ajudar alguém que é vítima de alguém. Tem pessoas vítimas, tá, irmão? Nem tudo é colheita, não. Também não sai andando. Eu não vou ajudar, não, porque a pessoa tá colhendo. Às vezes, não, a pessoa é vítima. Você tem que saber. E você tá ajudando, que você tá tirando uma pessoa aí de uma colheita. E quem vai pagar o preço é você. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários. Que eu estarei orando pela sua vida. Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.